Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25, palavras do Senhor Jesus Cristo, gotinhas da verdade. E mais um bocado de lições na palavra de Deus. Temos aprendido múltiplas lições com detalhes sobre o tempo do fim, sobre a fase crítica que o mundo passará. Aquele período que Jesus chamou de o tempo da grande tribulação, que Daniel chamou de o tempo de angústia, e a gente ligou no último vídeo aquela revelação que Deus deu ao profeta Daniel, aquela revelação que Daniel tanto precisava saber, pois ele tinha tido a visão dos 4 animais e ele estava perplexo, perturbado, porque ele não entendeu nada, mas buscou saber e Deus lhe fez saber. E na introdução desta informação de Deus, Deus disse para ele: estes 4 animais que você viu são 4 reinos que serão levantados da terra. A gente ligou esta palavra a respeito destes reinos à palavra sobre o reino de Deus. Ele acabou de dizer que seriam levantados 4 reinos da terra. E logo em seguida ele fala: mas os santos do Altíssimo possuirão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. A gente viu no vídeo anterior que os reinos da terra são passageiros. O reino do céu, ele será eterno. Ele vai ser entregue para os santos, para nós, para aqueles que foram santificados em Cristo, receberão este reino. Os 4 reinos já passaram, eu diria, passaram 3, passaram totalmente. Passou o império ou o reinado de Babilônia. Passou o período persa. Passou o período grego. Os romanos derrubaram o império grego e foi instalado o Império Romano. Eu diria que, embora no sentido histórico, no sentido político, o Império Romano passou, mas no sentido profético, não. Até porque, se você for pesquisar
você vai notar uma curiosidade. No mundo, no atual sistema dos homens, sejam estes sistemas socialista, comunista, democrático, direita ou esquerda, a gente vai perceber que, em essência, o Império Romano ainda existe. E vamos simplesmente olhar esta situação como o período dos homens, o tempo dos gentios. Aliás, Jesus fez menção deste tempo. Ele disse em Lucas 21, 24, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 25, fala da plenitude dos gentios. Apocalipse 11, verso 1, quando foi dada aquela ordem ali para medir o santuário, medir cada parte do santuário, foi dito que não era para medir o átrio exterior, porque ele foi dado para os gentios, ele será pisado pelos gentios. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, pelas nações. Então, nós temos que aprender algo. É comum a gente ouvir de determinadas pessoas, às vezes até céticas, incrédulas. Tudo obedece a um ciclo. Passou o ciclo disto, passou o ciclo daquilo. Por que não aplicar também aqui? O tempo, não vou usar aqui a palavra ciclo, mas o tempo dos gentios está acabando. O tempo dos homens está terminando. E vai vir o tempo de Deus. Foi por isto que o profeta Daniel, ele viu o primeiro animal, o segundo, o terceiro. E ele não se preocupou muito com os demais. Mas com o quarto animal, o profeta ficou atento, curioso, porque este quarto animal, diz o profeta, era terrível, espantoso, dentes de ferro, pés como de bronze, que ele destruía a tudo este animal, e o que sobrava ele pisava com os pés. E ele completa, ele era diferente este animal, ele tinha 10 chifres, e subiu entre os 10 um chifre pequeno. E esse chifre pequeno tinha olhos e boca como de homem,
e ele falava blasfêmias. Este animal, que representa o quarto reino, que ele ainda não passou, no sentido político, sim, mas no sentido profético, não. Em essência, o Império Romano ainda existe e ele se manifestará no final através desses 10 chifres, que são 10 reis, que é repetido na profecia sobre a besta, lá em Apocalipse 13 e verso 1. João viu este mesmo monstro com 10 chifres e 7 cabeças. Note que o chifre pequeno, aqui de Daniel 7, o chifre pequeno subjuga a 3 dos 10, e é ele que prevalece. Então, finalizando, Daniel ficou concentrado, curioso com aquele animal, com este que representa o último império, o tempo final dos homens. E ainda viu este chifre pequeno, que é um rei, fazendo guerra contra os santos e vencendo os santos. Mas a bênção maior, ele diz que veio o ancião de dias, isto é, o Senhor Jesus Cristo, e fez justiça aos santos. Veio o tempo de dar o reino aos santos. Aleluia. A gente para por aqui. Vamos continuar amanhã, vendo, aprendendo. Que lindo saber disso. O tempo dos gentios, o tempo do homem está acabando. E o tempo de Deus, o reino de Deus vai chegar. E será dado este reino para os santos. Os santos receberão este reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Amém e amém.